Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Verônica Esteves, eu sou proprietária da consultoria Marqueteria Retail. Eu trabalho com foco nas estratégias e nas inovações dentro das empresas e nas carreiras dos profissionais. E eu sou a professora da videoaula de hoje. Então vamos lá! Vocês sabiam que 79% das pessoas deixam de comprar de alguma empresa por conta de uma experiência negativa, alguma experiência ruim que ela tenha vivenciado? Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar. A ideia que eu traga para vocês nessa aula, alguns fatores que podem contribuir para vocês impulsionarem as suas vendas através da transformação da experiência dos clientes numa experiência positiva. Então vamos lá! Eu trouxe esse assunto dividido aqui para vocês em 5 principais temas para a gente abordar, onde eu vou orientá-los como fazer da melhor forma a transformação nessa experiência positiva para que vocês possam aí alavancar suas vendas. Legal? Então, falando do primeiro pilar, eu trago aqui o tema do mercado e do consumidor. Vocês sabiam que quando a gente para fazer uma referência em relação ao número de marcas, ao número de produtos, o número aí de serviços que o mercado tem oferecendo hoje, quando a gente faz uma comparação em relação a mais aí de 20 anos que nós olhamos para esse número, nós temos aí um crescimento gigantesco em relação a quantas marcas tínhamos no passado e quantas marcas nós temos hoje. Pegando um indicador aí da década de 90, mais ou menos para ir para o ano de 1990, no Brasil nós tínhamos aproximadamente 20 marcas de carros. Em 2019, essa mesma pesquisa trouxe que o Brasil tem mais de 100 marcas de carros. Estamos falando aí menos de 30 anos, né? Em comparação ao período com o outro. E aí o que a gente vivencia, né? O que a gente olha de tudo isso? A gente vê realmente um grande crescimento, um crescimento exponencial. Isso, gente, acaba acontecendo para todo tipo de segmento. Quando a gente compara, né, 20, 30 anos, teve um boom realmente de competitividade, de novos produtos, de novos serviços e muitas marcas, né, se aproveitando de inovações e indo no mesmo barco e copiando e crescendo juntos aí com novas marcas que vão entrando no mercado. E o que a gente consegue observar, entendendo que hoje nós temos muito mais marcas, muito mais opções do que nós tínhamos no passado, e aí a gente começa a entender que se temos tantas opções, como que a gente começa a nos diferenciar quando nós falamos dos nossos negócios, das nossas empresas, em relação aos nossos concorrentes? E muitas vezes esses concorrentes não são nem concorrentes tão diretos assim, porque a gente começa a ver que as pessoas começam a olhar potenciais produtos e serviços que às vezes são diferentes, mas podem ser similares até numa questão de usabilidade, por exemplo. Então, com toda essa competitividade, a gente começa a tentar entender assim, por que um cliente começa a comprar de determinada marca, de determinada empresa, ao invés de uma outra marca, de uma outra empresa. Quais são os gatilhos, quais são os fatores que fazem os clientes optarem por um produto ou por um serviço de uma marca e não de outra? E aí a gente começa a pensar, né? Se os produtos são muito parecidos, vocês já perceberam que existem fábricas que produzem produtos similares para marcas diferentes? Então, se elas têm a mesma qualidade de produção, a mesma qualidade de matéria-prima, qual é a diferença desse produto para o cliente no final das contas? Então a gente começa a ver que tem realmente muita similaridade quando a gente fala do produto ou do serviço. Chega a ser quase um commodity, né? E aí a gente observa que se tem produtos tão similares, tão parecidos, características realmente daquele produto que não fica tão claro para a gente como a gente vai optar por um ou por outro, o que realmente faz com que a gente tome a nossa decisão de escolha. E aí a gente começa a fazer uma reflexão, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês começarem a pensar um pouquinho nessa mensagem que eu inicio aqui o nosso bate-papo, que é o pensamento que nós temos que ter como empresários, como empreendedores, como gestores de negócio, que todos nós, quando estamos dentro de uma empresa, nós temos o pensamento, né, de empresário, de empreendedor, de colaborador daquela empresa. Então, nós conhecemos todo o processo, nós conhecemos tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos mergulhados no nosso negócio.
E muitas vezes a gente acaba estando dentro desse negócio, com uma visão de dentro desse negócio, sem muito perceber o que está acontecendo fora. Porém, quem aí de vocês já teve uma opinião formada sobre o negócio de outra pessoa? O que eu quero dizer com isso? Todos nós, gente, somos clientes o tempo todo. Nós somos, sim, empresários, nós somos, sim, colaboradores quando estamos dentro dos nossos negócios. Mas quando nós estamos vivenciando um outro negócio, nós estamos no restaurante, estamos comprando, independente do que nós estamos fazendo, nós estamos sendo clientes de um outro empresário. E aí, nesse momento, normalmente a gente tem inúmeros palpites para dar para esse empresário. A gente tem várias questões para questionar o negócio do outro. Quem aí já não teve vontade de falar para outra empresa, olha, faça assim que vai ser melhor, olha, eu não gostei desse atendimento, olha, esse produto não era bem o que eu imaginava, ou elogiar, esse serviço foi muito bacana, me atendeu dentro da minha expectativa. Então, quando a gente se coloca no papel de cliente, a gente tem uma visão muito clara de tudo aquilo que a gente acaba tendo como fator, né, de expectativa positiva ou negativa em relação ao negócio do outro. E quando a gente mergulha dentro do nosso negócio, a gente acaba tendo uma visão mais profunda do entendimento de tudo aquilo que a gente faz com a crença que a gente está fazendo melhor. Mas muitas vezes, quando a gente está mergulhado ali no dia a dia, na mesmice, a gente não percebe algumas questões que nós sim podemos evoluir e que a gente acaba percebendo quando a gente está olhando de fora o negócio do outro. Então, a primeira dica aqui de ouro que eu quero deixar para vocês: comecem a olhar o negócio de vocês de fora para dentro. Comecem a perceber o negócio de vocês com o olhar de cliente. Vocês comprariam os produtos de vocês? Vocês fariam aí um contrato para ter o serviço de vocês? Vocês investiriam nesse negócio? Vocês gostam do atendimento que vocês prestam para o seu cliente? E o seu pós-venda, como que ele é? Atende a expectativa? Você gostaria de ter o pós-venda que você faz para o teu cliente? Então, são algumas perguntas que eu quero deixar para vocês começarem a refletir sobre esse assunto. E aí, vamos lá, né? Se nós somos clientes o tempo todo, a gente também está o tempo todo sendo bombardeados de muitas aí informações e de muitas empresas tentando vender pra gente. E aí, o que acontece? Nós, como clientes, temos aí a percepção clara que nós temos muitas opções, são inúmeras opções o tempo todo. E o que faz a gente escolher entre uma marca ou outra? E quando a gente está com papel, né, com chapéu agora de empresário, a gente começa a parar para pensar assim, né? O que eu tenho que fazer como empresário para fazer com que esse cliente, para conquistar esse cliente, para que compre da minha empresa, do meu negócio, ao invés de comprar do meu concorrente? E aí, a gente chega em 2020. 2020, o ano da pandemia, né? O ano ao qual nós estamos todos aí passando por uma situação extremamente delicada, extremamente complexa, muitas coisas acontecendo e várias situações, né, que saem fora aí do nosso poder de decisão, de escolha, e acaba que nós estamos navegando num momento do mercado que a gente só tem que andar, né? Não tem muito o que ser feito, não está nas nossas mãos fazer muita coisa, a não ser aquilo que a gente pode fazer dentro dos nossos negócios. O mercado está realmente extremamente difícil, extremamente complexo, mas a gente não pode deixar de olhar o que vinha acontecendo aí antes da chegada da pandemia, e a gente precisa entender todo esse cenário para que a gente possa, de alguma forma, evoluir e que a gente possa navegar nesse movimento que a gente está passando hoje. E aí, gente, a gente não pode esquecer que nós estamos falando, meados aí de ano de 2017, 2018, do que nós chamamos da chegada aí da quarta Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela é baseada num momento onde o grande marco dessa revolução é o que nós chamamos da era digital, do marketing digital, do mundo digital, onde temos aí uma grande junção, né, o que nós chamamos de híbrido, entre tudo que era offline e tudo que é online. Então, os negócios passam a não ser só loja física, loja online, as vendas não são só mais físicas ou somente online, as pessoas não são mais só físicas ou só online. Nós somos híbridos,
ora nós compramos pela internet, ora nós compramos nas lojas físicas e nós queremos ter o que nós chamamos de conveniência. Nós queremos ter a possibilidade, a oportunidade de comprarmos como nós quisermos no momento que nós quisermos. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes as pessoas deixam, por exemplo, de parar e fazer uma compra no supermercado para comprar numa lojinha de conveniência no posto de gasolina, porque é mais rápido, porque é ágil, porque ela já é passagem de casa, ela não quer perder tempo, ela só quer pegar algo que ela já sabe que tem ali e resolver a situação dela. Então, o que é isso? É um comportamento focado a essa conveniência. Quando muitas vezes nós compramos no online, porque às vezes o preço está mais bacana, porque tem uma promoção, porque tem alguma ação envolvida, porque a gente não quer estar na loja física naquele momento. E aí, outras vezes, a gente quer estar no shopping, quer estar fazendo a compra diretamente na loja, quer levar o produto na hora. Então, percebam que conforme a ocasião, conforme a necessidade, conforme o nosso entusiasmo para comprar, é a nossa escolha, a nossa decisão pela compra. E aí, o que a gente espera como cliente? A gente espera que, independente do canal, independente da marca, independente de qual é essa relação que nós estamos tendo com essa marca, com esse produto, com esse serviço, o nosso relacionamento seja tão bom quanto nós teríamos em qualquer um dos canais. O que isso significa, né, gente? Ninguém quer comprar, por exemplo, numa loja física e ter uma experiência com um vendedor, por exemplo, que depois, quando precisar de um atendimento online, esse mesmo serviço, esse mesmo atendimento, essa prestatividade, de repente, que esteve na loja física, não tenha no online. Então, hoje, nós nos relacionamos com as marcas e não com o estabelecimento. A gente quer olhar para aquela marca e falar que essa marca, ela realmente nos entende, ela realmente olha para a gente como pessoa, como ser, como cliente realmente, que tem aí um potencial para estar com ele. E não simplesmente as pessoas que estão envolvidas acabam nos tratando conforme a necessidade daquele momento. E aí, quando a gente fala desse novo movimento, que é esse movimento aí dos relacionamentos, que são as relações que fazem muita diferença para nós como clientes, nós chamamos a quarta era da revolução como a era do relacionamento. Por quê? Porque para nós, como pessoas, está fazendo muito mais sentido a forma com que as empresas nos tratam, como elas cuidam de nós como clientes, como elas realmente têm interesse por nós e querem atender às nossas necessidades, do que os produtos ou serviços que elas vendem. E tudo isso pensando no que eu falei um pouquinho lá atrás. Lembra? Em relação à quantidade de marcas e produtos e serviços que tem ofertados no mercado. Se a concorrência é tão grande, se tem tantas possibilidades, não vai ser especificamente o produto ou serviço que vai me marcar, que vai me prender naquela relação. O que vai me prender naquela relação é muito mais a forma com que toda essa parceria entre cliente e empresa acontece. Se a gente perceber como cliente que nós somos, né, meramente um número para aquela empresa e que para a empresa tanto faz se a gente estiver ali ou não, ou que ela só está preocupada no final das contas se a gente vai comprar, o que acontece? A gente tem outras possibilidades, a gente tem outras opções. E o que a gente vai fazer? A gente vai fluir de uma marca para outra naturalmente e sem nenhum peso na consciência. Então, gente, primeiro ponto extremamente importante dessa nossa conversa. Estamos falando da era do relacionamento. São os relacionamentos poderosos que vão fazer, que vão marcar essa integração entre cliente, marca, produto e serviço. Não é somente o produto e serviço. Aquela história de falar assim, meu produto e meu serviço, nossa, tem muita qualidade. A gente tem qualidade. Gente, isso é o mínimo que se espera. A gente quer muito mais do que qualidade. A gente quer realmente que as empresas estejam olhando para nós como pessoas. E aí, a gente precisa começar a entender que empreendedorismo, que negócios está atrelado à venda. Porém, tem um ponto bem importante nisso tudo. A venda, ela acaba sendo uma consequência de um relacionamento de sucesso. Então, a gente percebe, assim, muita gente dando aí vários, milagres, várias pílulas milagrosas
de como vender e como fazer a coisa acontecer, como se tudo isso fosse algo muito simples, mas não é tão simples assim. Por quê? De novo, fortalecer um relacionamento e transformar esse relacionamento em algo poderoso precisa ter um processo, precisa ter uma estrutura. Não dá para fazer isso de uma forma toda bagunçada, toda sem padrão, sem ter um modelo claro de pensamento, porque senão a gente acaba tratando esse relacionamento como se fosse algo do dia a dia. Então, sabe quando você acorda feliz e tá super afim de vender, super afim de conversar com o teu cliente, aquele dia que tá perfeito para vender? Legal, aí você faz umas vendas super bacanas. Aí no outro dia você não tá tão feliz assim, não tá tão animado, não tá com aquela energia positiva, e aí você não tá com o mesmo aí poder, com a mesma força para atender os teus clientes como estava no dia anterior. E aí o que acontece? As vendas não acontecem da mesma forma. Por quê? Porque você está tratando esse relacionamento como algo mais impessoal, como algo que você vai fazendo conforme, né, o barco está indo. E não, gente, a gente precisa entender que a venda, que esse relacionamento, ele precisa ser processual, ele precisa ser estruturado, precisa ser planejado para ser bem feito, para ser feito de uma forma sistemática, organizada, e aí as pessoas percebam que não importa o dia que ela vá se relacionar com a gente, que ela vai falar com a gente, que ela vai chegar na loja e vai ser atendida por nós, não importa o momento, não importa quem esteja lá, importa que toda vez que ela se relacionar com a sua marca, ela vai ter um relacionamento, ela vai ter um atendimento, ela vai ter sempre uma experiência ainda melhor do que a anterior, porque as empresas estão em constante evolução positiva desse processo. Não estão fazendo de qualquer forma, do jeito que acorda, do jeito que está naquele momento, com a energia daquele momento. Então, nós precisamos olhar para a venda como uma consequência de um relacionamento bem feito, um relacionamento de sucesso, um relacionamento poderoso, mas que foi pensado de forma estruturada para ser feito para atender a melhor e a maior necessidade do cliente. Então, pensem o seguinte: vocês já pararam para refletir que nós, como clientes, ou todas as pessoas, não compram produtos, não compram serviços diretamente? Então, quando a gente pensa em buscar, aí um produto ou um serviço, a gente está buscando o que exatamente? O produto ou o serviço ou a solução que esse produto ou que esse serviço traz para nós? Pensem aí. Então, quando a gente para pensar assim, eu preciso comprar uma pasta de dente, a gente está preocupado com o quê? Com a pasta de dente, a gente está preocupado em manter os nossos dentes limpos. Se alguém inventar uma outra solução que limpe os nossos dentes, que não precise ser escovar os dentes todos os dias, a gente vai optar por ela também? Pode ser uma possibilidade de um produto aí para venda? Claro que sim, porque nós não estamos preocupados especificamente em ter aquele produto. A gente quer aquela solução. O que a gente está buscando naquele momento é a limpeza dos nossos dentes. Assim como a gente fala, por exemplo, com cosméticos, o que a gente quer? Uma transformação, uma beleza, um cuidado. É uma solução. Como que essa solução virá? Não importa. E a gente vai buscar no mercado quais são os tipos de produtos e serviços que tem para oferecer para que a gente resolva essa solução que a gente está buscando. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente vai comprar um carro. A gente hoje, com tantas possibilidades que nós temos além do veículo, a gente tem, por exemplo, o transporte aí por aplicativos. Quantas pessoas deixaram de comprar carros ou passaram a vender os seus carros particulares e utilizar um novo serviço, que foi o serviço dos aplicativos, para se transportar? Por quê? Qual é o objetivo dessas pessoas, gente? É o transporte, não é o carro. O carro para essas pessoas ou para parte das pessoas não é importante. O que era importante era o transporte. E a partir do momento que veio uma solução que acabasse substituindo ou dando uma outra oportunidade ou possibilidade de transporte, o carro para algumas pessoas já não fizeram mais sentido. Então vejam que nós precisamos estar em constante entendimento que se o nosso produto, que se o nosso serviço, ele está preparado por transformar algo, por dar uma solução real para os nossos clientes.
E de novo, vejam que não é só o produto, porque o produto ele é uma parte, né? O serviço é uma parte de toda essa jornada. O que faz sentido no final de tudo é o quanto essa jornada ela é completa. Então, o que isso significa, né? Se a gente acaba optando por não ter mais um carro e criar aí um novo serviço, que é o transporte através do aplicativo, e a gente começa a usar esse transporte. E esse transporte, além dele fazer o que eu queria, que era me transportar, ele tem um custo mais acessível, ele tem um bom atendimento, eu tenho um relacionamento de segurança e conforto com esse motorista. Eu não preciso me preocupar mais com IPVA, eu não preciso me preocupar mais com combustível. Então, ele acaba tirando a solução principal e acaba atendendo várias outras questões que deixam de ser um problema para mim. Então, vejam quantas coisas essa solução resolveu na minha vida quando eu troquei o carro pelo transporte através de aplicativo. Então, veja que não é especificamente só o produto ou o serviço que faz a diferença. Olha quanta coisa um produto ou um serviço pode resolver. E aí a gente começa a perceber quanto é importante a gente olhar para os nossos produtos e serviços como soluções, o quanto eles resolvem muito mais do que especificamente só transportar as pessoas. Então, gente, vamos parar para pensar um pouquinho. O que realmente faz a diferença para o cliente comprar com a sua empresa, com o seu negócio, ao invés do concorrente? Ao invés de uma outra empresa optar por um outro tipo de solução. É quando nós conseguimos, como empresários, entender e atender as principais necessidades do nosso cliente na jornada como um todo, que nada mais é a gente proporcionar aos clientes uma experiência com a nossa marca, uma experiência com o nosso produto, com o nosso serviço extremamente positiva, que marque de uma forma bacana, que ele realmente lembre com todos os pontos, assim, todo o contexto positivo que ele vivenciou com a gente, a ponto dele não esquecer mais tudo que ele vivenciou de forma positiva e que ele leve isso para outras pessoas, no que nós chamamos aí de compartilhamento boca a boca do que ele vivenciou com a gente. Então, um indicador que vem muito forte, e a gente sempre fala sobre ele, e que com certeza com as redes sociais ele está sendo cada vez mais potencializado, que é a questão do compartilhamento da nossa visão em relação a alguma empresa ou alguma experiência que a gente viveu. As pessoas, gente, a cada 10 pessoas que compram algo com alguma empresa, uma pessoa acaba falando bem para outras empresas da situação que ela vivenciou. E normalmente as pessoas falam bem quando algo realmente chama atenção. Aquilo que é mais ou menos, que é o básico, que é aquilo que os clientes veem como normal, a pessoa nem comenta. Agora, desses mesmos 10 clientes que vivenciam uma experiência, a cada 10 clientes, 7 deles falam mal de algo que ele tenha vivenciado. Então, seja numa conversa nas redes sociais, seja postando diretamente o que aconteceu, seja nos seus grupos, seja na sua família, a pessoa vai lembrar dessa situação que ela vivenciou e que não agradou, e não precisa ser nada sério não, gente. Pense em situações aí básicas que vocês já vivenciaram, que não foram tão legais, que vocês mesmos comentaram com outras pessoas sobre o que vocês vivenciaram. Isso é extremamente comum. E quantas vezes alguém pede para você indicação sobre algum produto, algum serviço, alguma empresa que você já tenha feito algum serviço, e você fala assim, então eu já fiz com tal empresa, mas eu não tenho coragem de recomendar porque não foi muito bom isso, não foi muito bom aquela situação. Então, quantas vezes você realmente recomenda alguém com segurança, com valor que você acredita que realmente vale a pena você recomendar? Então, esse é um ponto importante para a gente fazer de reflexão. E daí, no seu negócio, as pessoas estão tendo coragem de recomendar o teu produto ou o teu serviço? Pense aí. Vamos lá, gente. Dentro desse bate-papo, eu gostaria de trazer para vocês uma visão mais técnica do que nós chamamos de consumidor. O que eu percebo quando a gente bate um papo aí com os empresários, com as empresas, com as pessoas das empresas? Muitas vezes as pessoas olham os papéis dos clientes
como se todas as pessoas fossem clientes e acabam de alguma forma tratando de uma forma não tão estratégica esse relacionamento. Então, primeiro ponto importante, vamos falar aqui de uma questão, né, mais técnica desse bate-papo. Cliente, gente, é toda pessoa que de alguma forma se relaciona com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço. Toda essa pessoa, ela é um cliente. Ele pode ser um cliente ativo, um cliente inativo, um cliente que teve alguma satisfação, alguma insatisfação. Então, todo mundo que se relacionou com a tua marca ou com o teu produto em algum momento, ele é um cliente. Porém, aquelas pessoas que têm um interesse, mas que ainda não se relacionaram com a sua marca, nunca vivenciaram, nunca compraram com você, ele é só um prospect, é um potencial cliente. Você tem ele no radar como alguém que você vai tentar fazer aí uma conversão. Então, por que é importante vocês entenderem isso? Porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo cesto, né? Mas se uma pessoa, ele já conhece a sua marca, ele já conhece o seu produto e o seu serviço, você já pode chamá-lo de cliente porque ele já conhece aquilo que você tem para oferecer. Então, é a mesma coisa que você, por exemplo, recebe um cliente novo dentro da sua loja. Nesse momento, ele é um prospect, ele ainda não conhece. Aí, é a primeira vez que ele vem na tua loja, você vai contar a tua história, você vai falar sobre o teu produto, você vai falar sobre a história da produção dele, por exemplo. Ele começa a ter contato com a tua marca. Ele pode não comprar naquele momento, mas ele já tem aí algumas pílulas, ele já começa a te conhecer. Agora, se ele nunca ouviu falar sobre você, aí ele é um prospect, porque ele ainda não conhece a sua marca. Você vai primeiro contar para ele, você vai bater na porta dele e começar a se apresentar. Então, ele ainda não sabe nada sobre você. Então, veja bem, se o cliente vai na sua loja uma vez, você conta a sua historinha, ele não compra, mas passa uns dias e ele volta, você não vai contar para ele tudo de novo a sua história, sendo que você já contou, certo? Então, a forma de você se relacionar com ele tem que ser diferente. Lembrem assim, quando você tem um contato com um cliente e depois ele volta a comprar com você, não importa se ele comprou a primeira vez ou não, mas pense você como cliente, você gostaria ou não de já ser uma pessoa que ao se relacionar com essa marca de novo, a marca lembre de você? Claro que sim. E aí quando a gente chega aí, né, nessa nova relação, e aí a gente percebe que o vendedor, que o atendente lembra da gente, a gente já não se sente mais acolhido? E é assim que a gente tem que entender. Por quê? Porque essa pessoa ela já teve um primeiro contato. E se é uma pessoa que nunca teve contato, ela vai entender quando a gente não lembrar o nome, quando a gente for contar a historinha de novo, porque ela sabe que ela ainda não teve contato nenhum. Agora, se a pessoa já teve esse primeiro contato e você esquecer dela, ela vai achar que você não presta atenção, né? É esse sentimento. Pense que as pessoas acabam não fazendo a relação que a gente, né, como empresário, como vendedor, por exemplo, a gente atende vários clientes, né? E não é tão fácil lembrar de todo mundo e muito menos lembrar do nome das pessoas. Mas a gente precisa exercitar cada vez mais esse tipo de atitude, esse tipo de postura. E aí por isso que eu digo para vocês que a venda, que a experiência, que o nosso papel do lado de dentro da empresa é criar processos claros que ajudem a gente a trabalhar cada vez mais de forma potencializada essa relação com o cliente. Então, se a gente fizer um exercício onde a gente vai, por exemplo, trabalhar nossa memória para ser mais visual, conseguir prestar mais atenção no físico do cliente, fazer técnicas de decorar nome, por exemplo. Vejam que são formas, são ferramentas que nos ajudam a fortalecer esse relacionamento. Porque para o cliente, ele não para pensar que a gente atende 20 pessoas por dia e que a gente não vai lembrar de todo mundo. Na cabeça dele, quando ele volta e você não lembra dele, você não está dando atenção. Já parou para pensar nisso? Então, por isso que eu trago para vocês a visão clara da importância de trabalhar técnicas, processos, metodologias para construir esse relacionamento poderoso e ter uma experiência de compras positiva com o seu cliente. Outra informação importante: vocês sabiam que nem todo cliente é comprador e que nem todo comprador é usuário da sua marca e do seu produto? Então, dentro do marketing, nós chamamos de comprador o shopper, né?
que nada mais é a pessoa que realmente efetivou a compra com você. Você já comprou alguma coisa que não foi para você? Quantas vezes a gente compra presentes, não é verdade? Quantas vezes a gente compra algo para os nossos filhos, ou a gente está comprando alguma coisa para a gente, também vai levar alguma coisa para o marido? Então, nós estamos sendo os shoppers naquele momento, os compradores, mas não necessariamente nós somos os consumidores. E aí, a gente vê muitas pessoas tratando, de novo, né, cliente como uma percepção que todo cliente é consumidor. Mas não, nem todo cliente é consumidor, gente. Várias pessoas que compram com a gente são só os compradores. Muitas vezes o consumidor nunca comprou com a gente. Muitas vezes é alguém que compra através, né, das nossas marcas para outra pessoa. Então, às vezes, quem faz a compra do supermercado é o esposo e não a esposa, ou é só a esposa, ou até a pessoa que trabalha aí para cuidar da casa da pessoa. E aí o que acontece? A pessoa que compra não é a mesma pessoa que consome. E aí, de novo, a gente precisa aprender a lidar de formas diferentes com quem compra e com quem consome. Então, imagine assim, você vai lá e você faz uma compra numa loja, faz o teu cadastro e tal. E aí, passa uns dias, alguém te liga e fala assim, e daí, Verônica, como é que foi? Você gostou daquele produto que você comprou comigo? Aí eu falo, não foi para mim, lembra? Eu comprei para presente para minha amiga. O que isso parece, gente? De novo, nós estamos fazendo um pós-venda, nós estamos querendo fazer uma relação bacana com o cliente, mas nós não estamos atentos que nós estamos falando com o comprador e não com o consumidor. Por isso que nós temos que cada vez mais trabalhar esse relacionamento de forma, né, sistemática, correta. A gente fala muito do que nós chamamos de CRM. Se você não tem um sistema, até porque, né, pequenas empresas, muitas delas não têm nenhum ERP para controlar suas vendas, que dirá um sistema de CRM. Mas cadê o teu caderninho? Cadê a tua planilha, onde você vai lá todos os dias e anota as principais informações sobre as tuas vendas? Você faz isso? Você tem lá certinho o que você vendeu naquele dia, o nome do cliente que comprou com você? Você pergunta para o cliente se a compra é para ele ou se ele vai dar de presente para alguém, se é para um aniversário. Você sabe exatamente o que você está vendendo e para quem você está vendendo? Por quê? De novo, como é que você vai fazer uma relação de pós-venda se você fizer uma ligação e você passar uma informação errada? E se a pessoa que você está ligando acaba não sendo a pessoa que realmente usar o produto, como eu comentei aqui da história do aniversário, e aí essa pessoa fica chateada que você ligou para querer fazer aí uma relação e no final das contas você nem prestou atenção que não era para aquela pessoa aquele produto que ela estava comprando. Então, gente, quando a gente fala de relacionamentos poderosos, é que a gente precisa entender que todas as etapas do fluxo da compra precisam ser trabalhadas de forma adequada, correta. Não basta só fazer porque está todo mundo fazendo. Não é porque está todo mundo mandando mensagem no WhatsApp o tempo inteiro, oferecendo produtos e serviços, que você tem que fazer também. Preste atenção no teu cliente, preste atenção realmente no que faz sentido para o teu tipo de negócio, para que essa relação ela seja verdadeira. Se as pessoas tiverem a percepção que a gente está fazendo as coisas simplesmente porque está todo mundo fazendo, aquilo já se torna chato. Uma coisa que eu vou falar para vocês que eu percebi muito, depois que a gente entrou aí nessa era da pandemia e que as pessoas começaram a não ter mais acesso, não ter mais contato direto com os clientes, o boom do WhatsApp ainda ficou muito maior. Eu recebo normalmente aí de 5 a 6 contatos por dia de empresas no meu WhatsApp me mandando alguma mensagem de alguma coisa específica, tá? Não sei aí vocês como é que vocês estão, mas eu estou nesse movimento. Porém, num primeiro momento, você acha até bacana, né? O que aquela pessoa tá te mandando, o que ela tá falando. Mas de repente, quando você vê, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí o que acontece? Eu já nem abro mais as mensagens. Então, às vezes pode ter até alguma coisa ali interessante, mas é como quando a gente recebe aqueles milhões de e-mails de propaganda. O que acontece? Nos primeiros a gente abre,
Depois a gente recebe lá tantos e-mails por dia que vão tudo para o spam, porque acaba todo mundo fazendo a mesma ação, a mesma forma de vender. E o que acontece? Isso passa a ser, para nós, como clientes, a grande percepção que as pessoas inventaram aí uma forma de se conectar que é com o WhatsApp. Agora fica todo mundo mandando do mesmo jeito, as mesmas mensagens. E aí o que acontece? Aquilo não é mais atrativo, não se torna algo bacana. Acaba saindo de uma zona bacana para ir para uma zona de desconforto, porque a gente já começa a se sentir invadido. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu recebi uma mensagem com áudio de uma vendedora. E aí, gente, vamos lá. Áudio também não é uma coisa que a gente consegue ouvir a todo momento, e aí acaba passando e a gente não escuta no momento, daqui a pouco passou, a gente esqueceu e acaba nem ouvindo mais. E aí, de repente, aquela coisa, né? É atrativo, de repente, mandar áudio? Eu não sei, né? A minha percepção pode ser diferente da sua, mas pesquise antes para ver como os clientes percebem isso. Você mandar imagem do produto, de repente, não é mais atrativo? Eu recebo várias propagandas que não tem preço. Aí ficam mandando um monte de mensagem no WhatsApp, mas não manda preço de nada. Aí adianta ficar mandando aquela informação, aí você olha, daí eu vou ter que retornar, aí eu tenho que retornar perguntando, daí a pessoa já acha que eu tô interessada, e aí se acha que eu tô interessada, já começa a ficar querendo marcar um horário, e aí começa a explorar aquela conversa de uma forma, de repente, mais enfática, que eu não tô muito disponível, muito afim. Então, assim, pensem no cliente de vocês como algo que realmente faça sentido para vocês. O que vocês estão fazendo para o cliente de vocês faz sentido se você for cliente dessa mesma empresa? Você gostaria de estar nesse mesmo papel? Vão lembrando disso, eu vou estar falando isso o tempo todo durante essa aula. Outro ponto importante, além de entendermos que quem compra não necessariamente é quem consome, que não necessariamente é cliente em potencial, nós precisamos lembrar que nós temos aí vários grupos segmentados de pessoas que temos que ter uma relação, gente, totalmente diferente para realmente fortalecer esse relacionamento. Então, estamos falando aí de um momento de consumo que eu acho que é o momento mais crítico que a gente tem, que é em relação às diversas gerações que estão juntas aí navegando ao mesmo tempo no mercado. Então, a gente está falando desde uma geração nascidos aí desde 1940, 1950, até gerações que estão nascidas aí há 10 anos, 15 anos, que já consomem. E aí, como que a gente consegue tratar todo mundo dentro do mesmo pacote? A gente está falando de gerações que nasceram com o celular na mão, que não sabem o que é viver sem ter um mundo digital. Enquanto tem gerações no mesmo movimento que são pessoas que nem sabem mexer no celular. Então, a gente não pode tratar todo mundo da mesma forma, não pode ter aqueles atendimentos engessados, não pode acreditar que todo mundo vai entender do mesmo jeito aquilo que a gente está comunicando, a forma com que a gente está lidando. Então, por exemplo, se vocês têm um negócio que você pode ter um público mais infantil e um público mais velho, pessoas mais idosas dentro do seu negócio, o que acontece? Você tem que saber lidar com esses comportamentos diferentes. Você tem que saber que se você mandar um WhatsApp, por exemplo, para uma pessoa mais jovem, para ela, de repente, aquilo vai ser natural. Para uma pessoa mais velha, ela não vai nem abrir, porque ela nem sabe mexer no WhatsApp. Então, você precisa entender que não dá para fazer tudo igual para todo mundo. São gerações diferentes e que demandam relacionamentos diferentes. A forma até de conversar, as palavras a serem usadas. Quando a gente fala com o público mais jovem, tem palavras que a gente utiliza que precisa estar atrelado, precisa estar conectado com o que eles estão acostumados a ouvir. Enquanto quando a gente fala com pessoas mais velhas, de repente palavras que a gente fala, eles não vão nem entender o nosso vocabulário. Então, precisamos ter a consciência que gerações também são diferentes nesse momento e todas essas diversidades precisam ser consideradas quando a gente está trabalhando o nosso relacionamento com o nosso cliente. E aí, vejam que tudo aquilo que eu vou passando para vocês, pedacinho por pedacinho das pílulas desse bate-papo, estão atreladas diretamente a como essa pessoa vai se sentir com a experiência que nós estamos proporcionando para ela nesse relacionamento. Outro ponto importante, quando a gente fala, por exemplo, da questão da inclusão,
da questão da igualdade. Veja, gente, nós estamos falando num momento extremamente delicado em relação a várias questões de inclusão e igualdade. Então, muito cuidado no que vocês comentam, nas frases que vocês postam, no conteúdo que vocês compartilham, na forma de lidar com o cliente. Vocês já perceberam que tem locais, por exemplo, físicos, que já são desenvolvidos pelos arquitetos com regras, com leis de circulação, que as pessoas com algum tipo de deficiência precisam transitar nesses locais também. Muitas prefeituras trabalham já com leis e com regras que precisam ser colocadas dentro dos estabelecimentos para que pessoas que tenham, por exemplo, dificuldades de se locomover e precisam entrar, por exemplo, com uma cadeira de rodas, precisa entrar dentro desse ambiente e não se sentir constrangida. Você já parou para pensar nisso no seu ambiente, na sua loja, se você tem um negócio físico? Então, você sabia que vários posts colocados nas redes sociais já tem toda a tradução focada a pessoas que têm alguma deficiência e que precisa aí de trabalho sendo feito nessas comunicações para que ela possa saber o que está sendo postado? Então, a gente precisa entender que essas questões precisam ser pensadas. Não dá mais para fechar os olhos para esse tipo de processo. Tudo isso precisa ser avaliado. Como você está se relacionando, que experiência o seu cliente com alguma deficiência tem quando ele se relaciona com sua marca, se relaciona com você. Você sabe atender um cliente que tem alguma deficiência? Como é que você se sente? Está preparado para isso? A gente precisa pensar. Eu tenho aqui um case para contar para vocês rapidamente, que é um case que eu tenho assim dentro do meu coração, com muita assim satisfação de ter vivenciado na época, ouvido sobre essa situação, que foi algo que me marcou muito, que foi aí, já faz aí uns 15 anos essa situação. Eu trabalhei muitos anos dentro do Grupo Boticário, que é uma empresa muito diversa, que trabalha a diversidade de uma forma assim muito bacana. E tô falando, como eu comentei aqui, né, 15 anos mais ou menos aconteceu essa situação. E dentro de uma das lojas da rede, uma colaboradora, uma vendedora, foi fazer um atendimento, e o atendimento era de uma cliente que estava com uma outra pessoa, com uma outra mulher, e essa cliente, ela tinha deficiência visual. E a cliente entrou na loja e começou a conversar com a vendedora começou a dar para ela aí toda a atenção, e aí ela percebeu que ela tinha deficiência visual, e enfim, atendimento, indo e seguindo, e aí a cliente falou para ela que, por ela ter deficiência visual, ela tinha um sonho, que era aprender a se maquiar, porém ela sabia que isso seria impossível, né? Como que ela ia aprender a se maquiar e se maquiar sozinha, se ela tinha essa dificuldade por conta aí da deficiência. E aí, essa vendedora, além dela ter, assim, uma sensibilidade gigantesca para saber conduzir toda essa conversa, ela foi extremamente natural com todo esse processo e ela se disponibilizou a ensinar essa cliente a como ela obter aí algumas técnicas para conseguir sozinha fazer aí a sua própria maquiagem, né? Sem precisar da ajuda do marido ou da mãe ou da amiga para poder fazer as suas maquiagens diárias. E aí o que aconteceu? Essa vendedora conseguiu ensinar, enfim, e passou algum tempo, ela foi e fez, né? A cliente fez um depoimento incrível, tem um vídeo muito bacana falando sobre isso, contando toda essa história e alguns pontos importantes que ela trouxe nesse seu depoimento. Ela falou sobre a questão, primeiro, da recepção da vendedora, que ela disse que era muito comum, cada vez que ela ia numa loja, a pessoa que estava com ela sempre estava acompanhada, e a pessoa que estava com ela era quem era atendida, que os vendedores não olhavam para ela e não trocavam com ela nenhuma palavra, iam falando dela para outra pessoa. Então, por exemplo, ela falava assim, então, e ela quer o quê? O que ela está precisando? Como se ela nem estivesse ali. Então, ela se sentia um fantasma nesse atendimento. E depois, essa questão dela conseguir realizar o sonho dela,
em relação à questão da maquiagem, né? De conseguir fazer a maquiagem sozinha. Então, assim, é uma história grande, linda, não dá para eu entrar aqui nos detalhes, mas é só para vocês entenderem, gente, como são pequenos detalhes que são sutis e que dependem, como eu falei, de uma sensibilidade, de uma percepção clara que todas as pessoas que estão nos relacionando conosco dentro dos nossos negócios são importantes e são relevantes e todas têm diferença. E agora, como eu comentei, nós estamos numa fase ainda muito mais crítica, porque temos gerações diferentes, a questão muito mais forte e potencializada da igualdade, da inclusão. Então, nós temos, gente, que nos preparar para estarmos aí com a possibilidade e com a coragem de enfrentar todas essas diversidades, porque nós também precisamos nos preparar para saber lidar com todas, né, essas questões que acabam aparecendo dia a dia dentro dos nossos negócios. E vocês estão se preparando para isso? Essa é uma outra reflexão que eu quero deixar para vocês. Como que nós teremos experiências positivas, relacionamentos poderosos, se nós não estamos olhando cada pessoa com a sua diversidade, com a sua igualdade e com a sua desigualdade? Todos temos diferenças e é isso que nós, como clientes, esperamos que as empresas tentem entender a nossa necessidade, tentem entender que somos únicos e nos tratem como pessoas realmente exclusivas, pessoas diferentes. E aí, gente, falando da jornada, né, que eu já comentei um pouquinho aqui, joguei algumas pílulas para vocês, o que significa essa jornada do cliente? A jornada nada mais é que todo o processo que o cliente passa conosco a partir do momento que ele tem o primeiro contato com a nossa marca, com o nosso produto ou nosso serviço, até se encerrar esse processo. E aí, quando a gente fala de uma experiência positiva, a gente está falando que toda essa jornada tem que ser positiva. Não importa o momento do contato que ele tenha com a gente. Então, lembra quando eu falei que o cliente pode ser comprador, mas ele também pode ser consumidor? E não necessariamente comprador é o consumidor? Então, vamos lá. Se a pessoa que comprou na sua empresa, ela gostou muito do atendimento, ela gostou do processo, ela gostou da embalagem, ela gostou de todo o conceito que aconteceu com ela, toda essa experiência passada no processo de compra. Então, ela vai falar super bem de você. Porém, ela deu esse produto para presente para alguém. E aí essa pessoa usou o produto, de repente, vamos pensar aí, num cosmético. Então, ela usou o produto e de repente ela não gostou tanto do produto assim. E aí o que acontece? A experiência do consumidor acabou não sendo tão positiva como a experiência do comprador. Então, quando nós pensamos na experiência da marca, nós precisamos entender a experiência como um todo. Por isso é importante a gente ter a percepção que nem sempre quem está comprando é quem vai usar. Então, se você vende algo que precisa ter dicas diferentes para quem usa do que para quem compra, você precisa lembrar de contar essa historinha para quem está comprando. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você vai e você vende para a pessoa um tipo de, sei lá, vamos pensar um guarda-chuva. Você vende um guarda-chuva e esse guarda-chuva ele tem uma técnica super diferenciada de abrir e de fechar, e quando fecha, ele tem uma super capa que acaba aí fazendo um fechamento que retém a água, que não molha a bolsa, tá? Uma coisa super bacana, super inovadora, que tem todo um jeito de abrir e de fechar para que essa capa realmente funcione corretamente. Se você não mostrar isso pro comprador, ensinar como faz, orientar esse comprador para que ele ensine corretamente para quem ele vai dar o guarda-chuva. Vamos pensar que ele está comprando o guarda-chuva para dar para alguém. E se não tiver lá minimamente nesse produto uma comunicação, um tagzinho, uma instrução contando como é que usa esse produto, o que vai acontecer? Pode ser que a pessoa aprenda sozinha e consiga fazer e bacana, opa, deu tudo certo. Como pode ser que a pessoa não saiba fazer sozinha e pode até achar que o produto é ruim ou nem ver o valor agregado que aquele produto tem, porque quem comprou não foi a mesma pessoa que utilizou. E aí todo aquele valor agregado que você desenhou para o teu produto
não aconteceu na prática com o teu consumidor, com o teu cliente. E aí, o que a gente está falando? Você fez todo um esforço de produção, fez toda uma jornada bacana com o teu, né, comprador, mas o teu consumidor acabou não tendo o mesmo valor para você naquele momento e provavelmente não vai comprar um novo guarda-chuva ou não vai recomendar esse guarda-chuva para ninguém, porque para ele não fez nenhuma diferença ser esse guarda-chuva ou ser outro guarda-chuva. Deu para entender? Então, quando a gente fala da jornada, a gente está falando disso, gente, que toda etapa que as pessoas vivenciam dentro da sua empresa, junto com a sua marca, é uma etapa importante, é uma etapa da jornada dessa experiência. Então, desde quando vocês fazem aí de alguma forma, algum contato, por exemplo, nas redes sociais, quando as pessoas buscam a empresa de vocês nas redes sociais, toda essa que a gente chama né, de preparação fora do estabelecimento ou fora do contato né, pessoal aí, essa é o que nós chamamos de preparação do momento zero. Todos nós, como clientes, normalmente buscamos informações antes de nos conectarmos com a marca. Então, a gente busca aí nas redes sociais, a gente busca indicações, então isso significa o quê? Que a gente está colocando, de alguma forma aí, informações no mundo digital para as pessoas buscarem e nos encontrarem. Então, esse é o momento zero, a preparação desse cliente se conectar com a nossa marca. Depois é o momento que a gente vai atrair esse cliente para a nossa marca. Depois a gente precisa engajar esse cliente para que ele realmente preste atenção em tudo aquilo que a gente tem para oferecer, ele se interesse realmente por tudo aquilo que a gente tem para ofertar para ele. Depois a gente vai para a etapa onde a gente precisa contar para ele todas as nossas possibilidades, nossas opções, persuadi-lo e tentar, além de fazer com que ele compre com a gente mostra para ele realmente o valor que nós estamos aí oferecendo para ele. Aqui eu tô falando do valor agregado. Realmente a nossa história, o que o nosso negócio é, o quanto ele realmente está conectado com a gente. E aí tem a compra, né, real, a efetivação da compra. E lembrem, né, a compra só acontece quando o cliente paga e finaliza. Ali é o processo de compra. Enquanto o cliente não pagou e você não entregou o produto ou serviço, a compra não acabou. E aí a gente vai para a última etapa, que é o que a gente chama de pós-venda. Lembrem, né, o que eu falei até então. Enquanto aquele produto não foi usado, enquanto aquele serviço não foi consumido, ele ainda está lá, possível de ser avaliado. Então, a experiência fora da relação com a marca, ela só vai acontecer, ela só vai finalizar quando a pessoa usar, quando a pessoa realmente fizer o consumo do que ela comprou. Aí acaba aquela jornada daquela compra. E se ela teve toda uma experiência em todo esse processo positiva, ela com certeza vai marcar esse relacionamento e ela vai falar bem da empresa, seja ela da fase que for da jornada. Se ela teve algum problema durante esse fluxo todo, ela vai lembrar desse problema com certeza muito mais do que qualquer outra coisa que vocês tenham feito. Então ela pode até no final falar assim, foi bacana, tal, mas o mas sempre virá. Mas teve tal situação que aconteceu assim que eu não fiquei muito feliz. Ou aconteceu tal coisa, mas depois eles conseguiram reverter. E o mas nunca é legal quando se trata aí dessa questão, né, de dar depois uma outra visão em relação àquilo que está sendo falado. Então, gente, prestem atenção nessa jornada. Como eu falei para vocês, é todo esse processo que faz sentido. Não adianta vender bem, ter um super atendimento bacana e depois colocar o produto errado na sacola. Não resolve nada. Mandar entregar errado um produto na casa do cliente. Não dá. Não dá para cobrar errado. O cliente depois vai ficar chateado, vai se sentir lesado. Então, todas essas questões, gente, são questões que marcam a experiência do cliente. Depois você, como eu falei, você pode até tentar resolver, mas no final das contas vai lembrar dessa situação. Então, umas questões que a gente vê, né, muito claras quando a gente fala em questão esse pós-venda, por exemplo. Quantas vezes, gente, você já fez, por exemplo, uma compra com o delivery e essa compra chegou ruim, não chegou legal? Ou ela chegou errada, ou ela chegou fria, ou a comida chegou toda bagunçada.
Quem já não recebeu algo assim? E alguém fica feliz quando recebe algo assim? Alguém quer ver a comida toda lambuzada, toda bagunçada? Ou você tá na super expectativa de comer algo quando chegou errado? Se eu fosse contar aqui para vocês quantas situações eu já passei sobre esse tipo, por exemplo, de problema, tem inúmeros aqui, dá para fazer um livro para contar. E aí, vocês acham que quando eu vou comprar de novo, eu lembro de forma positiva ou negativa em relação a isso? Eu quero comprar dessa marca de novo? Eu dou alguma chance para essa marca de novo? Então, ponto para se pensar. Vocês dão chance de novo para uma marca que vocês tiveram uma experiência ruim, que vocês gastaram o dinheiro de vocês com uma coisa que não foi tão legal? Então, ponto para pensar. Então, falando de experiência de novo, né? Eu quero trazer um ponto aqui bem importante que eu acredito que todo mundo tenha passado também, é em relação à questão de troca. Troca, gente, para vocês terem uma ideia, é um dos fatores mais críticos dentro de qualquer relacionamento, de qualquer experiência de compras, é a questão da troca. Eu tenho certeza que vocês já tentaram trocar alguma coisa e não tiveram alguma experiência bacana. Ou chegaram com a sacolinha. Quem já entrou numa loja com uma sacola, que o vendedor viu que a sacola já era da loja, já estava meio amassadinha e já fez aquela cara feia que você está entrando lá para trocar? Quem já passou alguma situação assim? Eu também já passei várias. Também posso colocar aqui nesse mesmo livro várias situações sobre essa experiência. Então, vejam que eu estou trazendo vários exemplos aqui para vocês refletirem, e pode ser que esses exemplos não sejam do seu negócio. Não quer dizer que você entregue delivery, não quer dizer que você faça troca do seu produto ou do seu serviço, mas tentem fazer essa correlação para aquilo que vocês fazem. Tentem fazer essa referência com aquilo que vocês fazem. O que acontece dentro aí dos seus processos que podem ter esses mesmos problemas que vocês vivenciam em outros negócios de forma diferente? Então, gente, uma experiência positiva, ela traz, né, consistência, relevância, as pessoas realmente têm a sensação que elas foram realmente atendidas com esse olhar dessa necessidade real, que vocês, como empresa, estão verdadeiramente preocupados em atender aquele cliente. Eu me lembro de uma vez que eu fui numa loja e a pessoa me atendeu e me mostrou, e não era aquilo que eu estava procurando, era uma outra coisa. Ela tentou, assim, me convencer de outras formas, outras possibilidades, mas sem me empurrar nada, sendo muito transparente comigo. E aí, de repente, não é isso, tal, ainda não é isso que eu quero. E aí, na hora de eu sair da loja, a pessoa falou, olha, mas aqui no shopping ainda tem a loja tal e a loja tal, que fica em tal lugar, que também vendem esse tipo de produto. Se você quiser, dá um pulinho lá para você ver se você acha. Então, veja bem, gente, eu não comprei com aquela vendedora, ela estava fazendo o trabalho dela, em nenhum momento estava me empurrando nada, ela estava mostrando o que ela tinha de opção para ver se alguma das coisas me atendia. E aí, conforme ela foi entendendo realmente o que eu queria, ela foi me ouvindo e vendo a minha real necessidade, ela se prontificou a falar de concorrentes que poderiam ter o produto que eu estava buscando. Então, vejam, muitas vezes as pessoas vão olhar para isso e vão dizer, nossa, vai que ela sai daqui, não acha nada e volta aqui e acaba optando por uma das coisas que eu tenho. Muita gente pensa isso. E nesse caso, o que ela está pensando? Não, ela está pensando em atender a minha necessidade. Ela viu o que eu queria e provavelmente eu ficaria muito mais satisfeita em encontrar o que eu realmente estava procurando e não algo substituto. E aí ela o quê? Se abriu como uma pessoa que estava realmente com a cabeça pensando no cliente e não só na venda dela. Então vejam bem, o quanto é importante a gente realmente estar preocupado em atender a necessidade do cliente e não só especificamente a nossa necessidade como venda. E aí o que aconteceu? Eu sempre lembro dessa vendedora e isso me marcou de uma forma muito positiva. Ainda mais, né, que eu trabalho com isso, acaba sempre esse tipo de situação chamando muito a atenção, porque não é comum a gente ver esse tipo de postura. Então, vejam, né? Uma experiência positiva, gente. É isso que a gente está falando. Precisamos trazer as pessoas para o nosso lado. Temos aliados. Eu sempre brinco assim, quando a gente começa a ter clientes que se tornam embaixadores do nosso serviço, do nosso produto, da nossa marca, é a melhor coisa que a gente tem
Ó, vejam bem, pessoas falando bem da gente, pessoas, não sou eu que estou me vendendo, quem tá me vendendo, quem está falando de mim é o meu cliente, é quem comprou comigo. Então, não tem nada mais rico do que isso. As pessoas estarem recomendando as nossas marcas porque elas realmente se sentem confortáveis em estar falando sobre isso. Isso é muito legal. Não tem nada que pague isso, porque veja, a venda ela vai ser sempre uma consequência. Então, tem diversas mídias, né, que a gente trabalha. Hoje as redes sociais, propagandas, o marketing sempre vai existir. Agora, marketing mais rico, mais importante, que tenha mais valor do que o boca a boca, do que o networking, e as pessoas falarem de você e trocarem experiências querendo conhecer a tua marca, isso realmente não tem nada mais valioso para dentro de uma marca. Você realmente vê os depoimentos bacana das pessoas, as pessoas falando bem, nada vai superar esse tipo de propaganda, né? Esse tipo de marketing dentro dos negócios. Isso só vai acontecer se a experiência realmente for positiva. Então, deixa eu falar para vocês alguns indicadores aqui importantes. Então, eu já comentei, né, dos 79% das pessoas que acabam deixando de se relacionar com uma marca por conta de um atendimento, de uma experiência ruim. 83% das pessoas se declaram confiar nas marcas muito mais quando elas são recomendadas por alguém ou terem ali várias estrelinhas quando elas buscam dentro aí dos processos das redes sociais, gente. Olha que bacana. 90% das pessoas falam que se elas têm alguma experiência ruim com uma marca, elas não estão nem aí e vão sim comprar da concorrência, porque o que importa para elas é ter a experiência positiva. Se teve uma experiência ruim, não voltam mais e vão para a concorrência. 90%. Você faz parte desses 90%? Então, 20% dos clientes falam que pagam mais sim se for para ter uma experiência tranquila. Se não for para passar nenhum perrengue, eu prefiro pagar mais, mas eu não quero dor de cabeça. 40% das empresas que falam ter investido em, todo esse processo, todas essas metodologias, realmente ter o fluxo claro de um atendimento bem feito para os seus clientes, como eu ensinei aqui, olhando a jornada toda, não só alguns fatores, agregam na receita do negócio. Então, as empresas declaram que quando elas começam a trabalhar o fator experiência de compras de forma realmente sustentada, pensada, entendida em toda a cadeia, olhar o cliente, olhar o consumidor, olhar o shopper e começar realmente a fazer um trabalho profundo, elas aumentam a sua receita. Então, vamos lá, vamos trabalhar com foco no foco do cliente, não no foco da empresa. Quem tem que estar no centro é o cliente, gente. Então, lembra da dica lá do começo? Se coloque como papel de cliente, comece a prestar atenção no que o cliente está falando do seu negócio. E você, o que você fala do seu negócio quando você se coloca no papel de cliente? Então, gente, os clientes eles estão buscando o quê? Muito mais o conceito do servir. Eles querem ser servidos. Quando a gente compra alguma coisa, hoje, gente, o dinheiro ele é algo assim tão suado, tão difícil e, de novo, tem tanta marca, tem tanta opção. Então, quando a gente vê que o dinheiro é algo difícil de se conquistar e, ao mesmo tempo, tem tanta opção de marca para nos oferecer, o que a gente pensa? Cara, eu vou dar o meu dinheiro para quem realmente merece. Eu não vou dar o meu dinheiro para qualquer um. Então, se eu não fui bem atendido ou se eu não vejo que a pessoa realmente está interessada em me vender, mas interessada em resolver a minha necessidade, ela só está querendo me empurrar, eu sou só mais um para ela, ela me manda aquelas mensagens do WhatsApp igual ela manda para todo mundo, ela só copia e cola e manda para uma lista de transmissão todo dia as mesmas coisas, ela não sabe meu nome, ela não sabe o que eu compro, ela não sabe nada sobre mim, ela não está interessada em eu, Verônica, cliente. Ela está interessada no meu dinheiro, na consequência. E aí, a consequência, de novo, eu posso gastar onde eu quiser. Então, não podemos esquecer em relação a essa preocupação verdadeira, gente. Tem que ser uma preocupação verdadeira com o teu cliente. E a pessoa percebe essa energia
é muito clara quando a gente vê que a pessoa só tá fazendo o padrãozinho ali, sabe? Aquela coisa do checklist. Ela só tá passando ali o processo de bom dia, boa tarde, como é seu nome, tá? Aquele atendimento extremamente engessado. Quando ela te liga para saber se tá tudo bem, ela faz aquele discurso claro, que você vê ali que tem um caderninho para ela fazer as perguntas que ela tem que fazer e só no final ali dá um finalizar e encerrar a ligação, porque ela só está seguindo um processo, um padrão. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de processos, sim, pensados, estruturados, mas com verdade, com cuidado real e sabendo exclusivamente com quem você está falando e como que você está falando com cada um dos teus potenciais clientes. Outro ponto bem importante desses 5 pilares que eu quero trazer para vocês aqui é o pilar do atrito. O que nós chamamos do atrito quando a gente fala de negócio, gente? Todos os fatores que podem, de alguma forma, impactar negativamente na percepção do cliente quando ele tem essa jornada com a empresa, ele é um atrito. E aí a gente chama no marketing que esse atrito precisa ser zero ou precisa não existir para que a experiência realmente seja verdadeiramente positiva. O que isso significa? Vou trazer alguns exemplos para vocês. Se você, por exemplo, eu já trouxe o exemplo aqui da troca, do delivery, esses são atritos. Não adianta nada você ter feito todo um trabalho bacana, você tá lá no iFood, você vai lá e faz um pagamento adequado, você aceita cartão, tudo bonitinho. E aí a comida chega toda bagunçada, toda errada para o cliente. É um atrito. Então, a jornada teve um erro, teve um gap. E esse erro e esse gap transformam a experiência que era para ser perfeita numa experiência com atrito. Consequentemente, não é uma experiência positiva. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de você ir comprar numa loja e ter uma baita fila e aquela fila não anda e você olha e os caixas ali estão metade dos caixas faltando, isso acontece muito em supermercado, é um atrito, as pessoas começam a ficar estressadas e estarem naquela fila com um monte de gente dentro do supermercado, aquelas filas 2, 3, 4 pessoas com os carrinhos cheios e a fila não anda e o que você comprou em 30 minutos, você vai levar mais 30 minutos para passar na fila. Esse é um atrito, isso precisa ser resolvido. Quando você vai comprar um produto, pensa num calçado, você vai comprar um calçado e não tem o número que você está buscando, ou você vai comprar uma roupa e não tem a cor que você quer mais. É um atrito. Então você precisa trabalhar melhor o teu mix de produto para garantir que esse atrito não aconteça ou aconteça de uma forma muito reduzida. O tempo de entrega, você garantiu que você ia entregar num prazo X e acabou atrasando a entrega. Isso é um baita atrito, principalmente quem trabalha com rede social, com entrega digital. Por exemplo, estacionamento. Você vai abrir um negócio físico, por exemplo, e quando você abre esse negócio físico, você não avalia com uma qualidade correta o ponto que você está escolhendo, e esse ponto que você escolheu não tem lugar para estacionar, não tem ponto de táxi perto, não tem ponto de ônibus próximo, e aí as pessoas acabam não chegando no teu comércio porque não tem um lugar fácil para estacionar. Isso é um atrito, isso é um problema. E aí tem vários outros, Falta de produto, o atendimento ruim, ou um atendimento que não é agradável, pagamento, então, eu não aceito, só aceito dinheiro, ou só aceito cartão de débito. Ou quando as pessoas colocam, por exemplo, aquelas placas de troco só de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Tudo isso é atrito, gente. O que vai acontecer? Se o cliente comprou algo e ele vai trocar, todo mundo feliz lá para trocar, mas não troca naquele horário que você foi, vai ser um atrito, a pessoa não vai mais comprar de você, esquece. Esse cliente vai ser um cliente perdido. Então, percebam que atritos são diretamente ligados a experiências negativas. Então, o que eu aconselho todos vocês ao terminar essa aula, já como tarefa do dia seguinte, olhem, sentem e comecem a avaliar todos os processos de vocês, tudo aquilo que você se relaciona com os seus clientes. Existem atritos? Tenho certeza que devem ter. Não conheço nenhum negócio que não tenha. Comece a mapear quais são esses atritos, comece a relacioná-los e comece a criar um plano de ação para reduzi-los. Vai existir o atrito zero, que é o nosso desejo? Pode ser que não, mas
A maioria dos negócios existem atritos sim, e esses atritos precisam ser minimizados. Atrito zero ou praticamente nenhum. Precisamos atuar em cima desses atritos, tá? Já falamos aqui sobre os relacionamentos, então, tarefa 2. Quem ainda não tem o caderninho dos clientes e o caderninho detalhado, gente. Quem é o cliente que fez a compra, contato do cliente, o que ele comprou para ele comprou para dar de presente, ele comprou para uma outra pessoa, ele vai usar o produto, ele vai usar o serviço, fazer pós-venda, como é que foi? Comecem a mensurar as informações. É imprescindível vocês conhecerem o cliente de vocês para vocês poderem atuar com o CRM adequado. Não importa que é manual, importa que ele seja coerente e que as informações sejam verdadeiras, tá? Outro ponto extremamente importante, vocês entenderem que os clientes precisam dar feedbacks. Eu vejo que é muito comum as empresas terem medo dos clientes, porque acham que os clientes vão, né, de alguma forma, falar das empresas, falar dos processos e acabarem aí deixando algumas informações que não são tão legais, né? Nem todo mundo gosta de ouvir pontos que não são tão positivos assim. Mas, gente, entendam, o que é mais importante é vocês terem algo, ouvir algo do cliente e poder resolver, poder mudar e evoluir, ou ouvir algo do cliente e ou não ouvir nada do cliente, continuar fazendo do jeito que é feito e perder cliente, e quando vai ver o negócio deixou de existir porque os clientes não foram ouvidos, não foram realmente aí utilizados como ferramentas de potencialização da experiência positiva. Então, gente, aprendam a usar feedbacks, não tenham medo de ouvir o que os clientes têm para falar sobre vocês. Eu posso garantir para vocês, eu faço muita pesquisa de mercado, clientes adoram falar, adoram contribuir. Quando a gente convida para fazer trabalhos aí colaborativos de criação de produto, de criação de serviço, eles adoram poder colaborar, gente. Eles gostam de realmente ser ouvidos e para eles, assim, é um fator extremamente importante eles se sentirem parte do processo e falar, olha, eu fui lá, dei a minha opinião, depois voltei lá de novo, já tinha mudado e foi muito legal. Eles se sentem parte e aí, de novo, né? Eles se tornam e se sentem embaixadores daquela marca, porque eles se sentem parte do processo, parte envolvida em toda a construção. Então, ouvir o cliente é extremamente importante, é fundamental para ter uma experiência de compras positiva. Então, ele sabe o que ele precisa, é ele que sabe dizer o que realmente funciona ou não funciona. É ele que vai falar para vocês, olha, legal, mas eu tenho aqui uma visão sobre tal possibilidade. O cliente ele se relaciona muitas vezes com muitas marcas e ele vai trazer para vocês até feedbacks de outras experiências que ele vivenciou que pode ser insights para vocês. Então aprendam a escutar os clientes. E eu recomendo que vocês façam esses feedbacks de várias formas, gente. Vocês já devem ter participado de pesquisas que já ligaram, perguntaram, olha, vamos dar uma pesquisa de satisfação. Quando vocês receberem pesquisas, preencham essas pesquisas, porque elas são muito importantes para as empresas e comecem a gerar as pesquisas de vocês também. Mas o que eu mais gosto, porque às vezes essas pesquisas mais formais acabam não sendo respondidas, ou muitas vezes as pessoas respondem de qualquer jeito, porque nem todo mundo entende o comprometimento e a importância de se fazer essas pesquisas. Mas quando vocês, de alguma forma, forem aí trabalhar com os clientes para entender um pouquinho da percepção deles, vocês podem utilizar algumas ferramentas que são super bacanas para fazer esse trabalho, como, por exemplo, o próprio contato telefônico. Vocês podem ligar para alguns clientes e bater um papo. Vocês, como donos dos negócios ou aí gestores dos negócios, entrem em contato com o cliente, batam um papo. Quando essa pandemia passar, convida esse cliente para ir no seu empreendimento ou para ir aí no seu escritório, bater um papo com você, contar um pouquinho. Convida para um almoço alguns clientes para ouvir um pouco do que eles têm para dizer sobre o negócio de vocês. Aprendam a ter essa proximidade com o cliente, não tenham medo dele. Esquece um pouquinho essas questões mais formais, de pesquisas mais formais, formulários, e tenha essa proximidade, esse tete-a-tete. Vocês podem ter certeza que os clientes vão adorar vocês ligando para eles e querendo ouvi-los de verdade
a experiência que eles passaram com vocês. Outra ferramenta bacana é fazer focus group. O que é isso? É reunir pessoas e fazer aí uma experiência com elas, falando de algumas marcas, de alguns produtos, sem eles saberem de que marcas vocês são. Então, acaba sendo contratado através de uma pesquisa, a gente faz muito isso, para poder ouvi-los sem eles saberem qual marca contratou para fazer esse processo. E aí eles trazem, né, de uma forma mais neutra, aí tudo que eles têm na cabeça em relação àquelas marcas, o que eles vivenciaram, as experiências deles. E utilizem, obviamente, né, que é a base do CRM, o caderninho que eu tô falando para vocês anotarem para buscar esses clientes, né? Não vão aí buscando pessoas que não têm nenhuma relação com a marca de vocês. A gente precisa ouvir quem já vivenciou a marca para poder falar quais são os pontos que eles têm aí para falar bem ou não tão bem. Então vamos agora para o nosso último pilar do bate-papo de hoje. E eu trouxe para vocês alguns cases de mercado de empresas que utilizaram feedbacks dos clientes para transformar algumas experiências que não tinham sido tão positivas assim, ou experiências que os clientes, né, trouxeram como pontos importantes em relação ao que eles gostariam de vivenciar com os negócios, que trouxeram novas oportunidades, novos modelos de produtos e de serviços que foram transformados dentro das empresas. Então a gente não pode esquecer, né, gente, que as redes sociais estão aí, que tudo aquilo que a gente está compartilhando nas redes são fatores importantes para que a gente esteja atento a que o cliente está falando sobre a nossa marca, sobre o relacionamento que ele está tendo com a gente, mas não só as redes sociais, né? Assim como eu falei, outras ferramentas precisam ser adotadas para que a gente possa realmente, verdadeiramente ouvir aqueles clientes que fazem diferença para os nossos negócios e transformá-los nos nossos embaixadores, né? Nas pessoas que representam verdadeiramente as nossas marcas. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês aqui da transportadora Minuando. A transportadora Minuando, ela é uma transportadora que faz muito serviço, por exemplo, de fretes, de transportes, de mobílias residenciais. E aí, eles fizeram um trabalho para entender com os clientes que já tinham feito um serviço com eles, por que eles não tinham um novo serviço com esses clientes. Então, o que acontecia? Eles perceberam dentro aí dessa jornada de compras que os clientes que já tinham feito com eles um serviço em algum momento, nunca mais voltavam, não faziam novos serviços com eles. E eles foram entender na prática o porquê que isso acontecia. E eles se depararam com uma informação, porque eles não tinham esse processo de feedback, eles não ouviam os clientes, que os clientes acabavam tendo aí uma insatisfação que acontecia por conta desse transporte, que muitas vezes tinha avarias dentro do processo. E aí o cliente se sentia, né, de alguma forma lesado, não reclamava, não tinha nenhum contato com essas empresas, e aí o que acontecia? O cliente simplesmente nunca mais fazia serviço com a Minuano. E aí o que aconteceu? Eles revisitaram todo o processo, eles foram ver a questão da embalagem, o próprio transporte, enfim, foram ver todas as questões realmente operacionais que faziam esse problema acontecer, e eles trazem que 50% aí dos problemas que eles tinham com as avarias foram solucionados por uma questão desse bate-papo com os clientes que começaram a falar o que realmente acontecia e eles resolveram um problema gravíssimo que eles tinham, que era a não recompra, né? Outro case de sucesso também, né, eu vivenciei dentro do Grupo Boticário, que não sei quanto vocês sabem, mas dentro de empresas, principalmente empresas grandes, como o Boticário, existem um portfólio muito grande também de produtos, né, sendo ofertados. E constantemente alguns produtos acabam saindo de linha para outros produtos entrarem, porque é impossível ter em linha todas as variáveis, né, de produtos, por exemplo, uma empresa aí de 40 e poucos anos. E o que acontece? Dentro desse processo de desativação, quando se fala, por exemplo, da questão do cosmético, tem muitos produtos, e a empresa trabalha muito com perfumaria, tem muitos produtos que acabam se tornando aí referências para as pessoas. As pessoas falam assim que o perfume é o cheiro delas, e aí quando sai de linha elas se sentem perdidas, ficam muito chateadas, então tem aí uma questão emocional muito forte. E o que acontece? Na prática, nem todos esses produtos, como eu comentei, podem estar em linha sempre por conta aí dessa questão da produção, né? E aí o que a empresa decidiu fazer? Ouvindo
os clientes falando sobre a questão de alguns produtos serem marcas do coração, gostariam muito que esses produtos voltassem e não ser possível ter esses produtos em linha. O que a empresa fez? Ela criou aí um processo daqueles produtos que se tornam inesquecíveis na vida das pessoas, as pessoas vão dando esses feedbacks para a empresa e aí periodicamente a empresa vai lá e relança alguma marca de um produto que tenha sido assim muito sucesso em alguma época da vida da empresa. E aí acaba de alguma forma, né, atendendo essa demanda de alguns clientes e ao mesmo tempo marcando esse relacionamento, porque os clientes viram que eles foram ouvidos quando eles falaram que faltava aquele cheirinho de novo na vida deles. E aí a gente vê vários outros negócios sendo tratados com essa visão de ouvir o cliente e refazer ou melhorar ou adequar algum processo, algum serviço que é feito para poder transformar essa relação com o cliente. Não sei se vocês já viram, mas agora com a pandemia, várias empresas que trabalham com vending machine ou com aquelas máquinas, sabe aquelas máquinas que você compra o produto na própria máquina? Elas começaram a serem pulverizadas dentro, por exemplo, de estabelecimentos, como dentro de condomínios, dentro de escolas, dentro de empresas, enfim. E isso se potencializou. Porque o que acontece, né? As pessoas estão em casa, as pessoas estão na empresa e acabam utilizando dessas máquinas para poder comprar alguma coisa sem precisar sair. E com a pandemia, isso se pulverizou muito rapidamente. Então, é o que? As pessoas comentando sobre, que legal que seria ter um produto aqui, a gente poder comprar direto, sem precisar sair, enfim. As empresas viram isso como uma oportunidade de negócio e foram lá e criaram um novo produto, um novo serviço para atender essa demanda de mercado. Então vejam, gente, eu teria inúmeras aqui para trazer para vocês, mas vejam o quanto ouvir o cliente pode se transformar, né, num novo produto, num novo serviço, num novo negócio, né? A Uber surgiu assim, a Airbnb surgiu assim, Netflix surgiu assim. Então, quantas outras empresas podem existir, né? Serem lançadas, inovadas pela visão do cliente e quantas melhorias a gente pode fazer e realmente, gente, fortalecer a nossa relação marca-cliente. A experiência de compras positiva, ela é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. De novo, assim como eu falei para vocês no começo, ouvir o cliente falando bem da gente, ouvir o cliente dando o seu depoimento, e falando que gosta da nossa marca, que gosta do nosso produto, que gosta do nosso serviço. Lembra da historinha da cliente, né, da maquiagem, falando que a vendedora conseguiu transformar a vida dela, que aquilo virou um case de sucesso incrível, né? Imagine o coração aquecido dessa cliente, dessa vendedora. Não tem dinheiro que pague, porque a venda com certeza será uma consequência dessa experiência positiva. A Amazon fala, né, sobre isso dentro do seu propósito de negócio, que as boas experiências acabam tendo memórias afetivas. E é verdade, né? A gente se lembra até com um sorriso no rosto quando a gente vivenciou algo bacana e que realmente fez a diferença aí na nossa relação com alguma marca. Então eu convido todos vocês a revisitarem os seus processos, anotarem os seus atritos, lembra? Anotem os seus atritos, minimizem os seus atritos, escutem os seus clientes, marquem um café, marquem um bate-papo, faz uma ligação enquanto esse bate-papo não pode ser presencial. Criem ferramentas para ouvir o cliente de vocês, não tenham medo do feedback, muito pelo contrário. Aproveitem os feedbacks para transformar e para elevar o negócio de vocês num novo patamar, num novo momento. Produtos e serviços existem inúmeros, parecidos, produtos que podem ser comprados em outras marcas dos concorrentes. O que faz a diferença é essa experiência marcante, essa experiência incrível, poderosíssima que vocês podem marcar na vida de cada uma das pessoas que vão gastar o dinheirinho delas com vocês diariamente. Legal? Então, peço para vocês compartilharem esse vídeo, peço para vocês curtirem, coloquem comentários de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, se vocês têm algum case aí de sucesso que vocês queiram compartilhar com a gente, contem aqui pra gente, porque a gente vai utilizar esse material para continuar divulgando e contribuindo aí mais e mais informações com todos os empreendedores que estão aí, né, querendo e estudando para potencializar os seus negócios. Muito obrigada pela parceria mais uma vez. Espero vocês na nossa próxima videoaula, gente. Sucesso!